Josué capítulo 1, nós vamos ler o verso 8 e 9. No nome de Jesus, a mensagem de hoje: 5 passos para você ser um cristão vitorioso. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Verso 9. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Meus irmãos, esse texto, essa situação, se deu há 3.500 anos atrás, mais ou menos, 3.500 anos atrás. Mas ele traz uma lição que ele serve para qualquer cristão em qualquer lugar do mundo. Aonde tiver uma pessoa que conhece o Evangelho, essa palavra serve para qualquer pessoa, seja do outro lado do mundo, seja em qualquer parte do mundo. Essa palavra, ela apresenta 5 passos, de se você seguir esses 5 passos, você vai ser vitorioso, você vai ser um grande conquistador na sua vida. Se eu perguntar aqui, quem tem planos, quem tem propósitos, quem tem objetivos, quem tem traçado planos para a vida, todos nós aqui vamos dizer que temos. Estamos já aí entrando no último mês do ano e renova-se, vai se renovando os nossos planos, nossos sonhos para o ano que vem. Muitas pessoas já estão pensando, né? Olha, esse ano eu conquistei isso, esse ano eu realizei isso, mas eu tenho tal coisa, tal objetivo para o ano que vem. Então todos nós temos, e os sonhos que nós temos, os planos, os propósitos, os objetivos que nós temos na vida, é aquilo que vai nos motivando, não é verdade? É aquilo que vai te dando um gás, uma força, um ânimo para você continuar, porque eu tenho projetos ainda na vida sentimental, eu tenho projetos na vida familiar, eu tenho projetos na vida financeira, profissional, ministerial, todos nós temos. Todos nós temos. Agora, para chegarmos lá e sermos grandes conquistadores, eu quero que você guarde isso. Você vai aprender hoje não ser apenas um vitorioso, não ser apenas um conquistador, mas você vai aprender a ser um grande vitorioso. Está vendo a diferença? Um grande conquistador na sua vida, se você seguir esses 5 passos que você vai aprender hoje. Então, é um ensino de interesse geral de todos os cristãos. 5 passos para sermos grandes vitoriosos na nossa vida. Agora vamos entrar dentro da história para você lembrar do que acontece. Israel estava preso no Egito. Israel é livre da prisão através de Moisés. Atravessam o Mar Vermelho, começa uma caminhada no deserto que dura 40 anos, até que eles pudessem começar a entrar na terra prometida, chamada terra de Canaã, a nova Canaã. E o que acontece? Eles estão perto do Rio Jordão, que separava eles para entrarem lá nessa terra que o Senhor havia prometido ao povo de Deus, que eles entrariam e viveriam lá, daquele outro lado do Rio Jordão, eles viveriam o melhor. Várias vezes Deus diz: olha, quando vocês entrarem na nova Canaã, quando vocês entrarem na terra que eu tenho para vocês, vocês vão viver o melhor. Isso é bíblico, isso é promessa de Deus. Vocês vão viver do melhor, porque eles estavam vindo da escravidão. Vocês vão viver o melhor. Moisés, então, nesse período da história, Moisés morre. E quem se torna o povo de Deus? Josué. Por isso que Josué já começa falando da trajetória de Josué agora como líder do povo de Deus. E aqui nós temos uma grande revelação para todos os líderes, pastores, missionários, líderes de célula, para todos que estão aqui, quem está nos acompanhando em casa, quem vai assistir esse vídeo em outro momento da sua vida, uma palavra para os líderes.
Porque nós começamos no verso 8 e verso 9, mas um pouquinho antes, lá no começo do capítulo, começa assim: Deus então disse a Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora olha isso, agora você vai fazer esse povo atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Olha esse detalhe: Moisés, que trouxe vocês até aqui, morreu, Josué. Agora é você, líder do povo, ok? Você, líder do povo, que vai fazer eles atravessarem o Jordão e entrarem na terra prometida, entrarem no melhor que eu tenho para eles. Olha que legal isso aqui, gente. Qual é o papel de um líder? Levar o povo a viver o melhor que Deus tem para eles. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o propósito de todo líder. O líder de célula tem que projetar o povo para fazer eles entrarem no melhor que Deus tem. Um pastor, um missionário, um evangelista, o papel dele é liderar o povo para entrar no melhor que Deus tem para ele. Então nós, líderes, temos que ensinar muitas coisas para vocês. Temos que ensinar perdão, temos que ensinar o amor, temos que ensinar a comunhão, temos que ensinar poder de Deus. Temos um monte de coisa para ensinar para vocês. Agora, o líder não pode esquecer, no meio de tudo isso, nós também temos que ensinar vocês a vencerem. Nós também temos que ensinar vocês a saírem do lugar de estagnação e entrarem no lugar de rompimento, aonde você vai desfrutar e viver do melhor. Isso não vai apagar lutas, isso não vai apagar aflições, como Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas nós temos que levar vocês a um lugar de vitória. E aí o Senhor vem então e diz: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora você vai fazer esse povo atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, onde mana leite e mel, onde vocês vão viver do melhor. Ok? Ok. E aí o Senhor então dá os passos para que Josué pudesse viver essa vida de vitória. Lembrando que essa palavra que foi dada a Josué, ela, dentro da palavra rema, dentro da revelação, ela serve para mim e para você no dia de hoje. Porque Josué simbolizava não só a liderança, ele era o líder, mas paralelo a ser líder, ele também tipificava todos aqueles que creem no Senhor. Então essa palavra para Josué, você pode tranquilamente, nas promessas, tirar o nome Josué e colocar o seu. E aí o Senhor então dá os passos para Josué, para que ele fosse vitorioso e conquistador. Só para você recordar na história, quando você lê todo o capítulo de todos os livros de, quando você lê todo o capítulo de Josué, você vai ver que Josué conquistou muitas vitórias. Josué entrou e foi, olha para mim, conquistando, 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 vencendo, vencendo, vencendo. A única derrota que Josué amargou foi a derrota em Ai, um país bem pequenininho chamado Ai, aonde houve todo um pecado lá atrás em Jericó, e aí atrapalhou eles, e eles perderam para uma cidade bem pequenininha, mas depois eles reviram a situação, consertaram e voltaram a conquistar, conquistar, conquistar e vencer. Então nós temos nesse homem uma figura de como ser um grande conquistador, de como ser um grande vencedor na vida. Agora vamos lá, 5 passos. Primeiro passo, tudo dentro do texto de Josué capítulo 1, ok? Primeiro passo para você ser um grande vencedor. O Senhor disse para Josué 3 vezes: não temas. A versão que o pastor Marcos leu aqui é uma versão bem atualizada, que fala para não ter medo. Mas o texto mais antigo diz: Josué, não temas. 3 vezes o Senhor diz para ele: não é para ter medo. Você vai conquistar muita coisa, você vai vencer, você vai ser um grande vencedor e vai levar o povo a viver isso. Porém, não tenha medo. Não tenha medo. E eu estou aqui nessa manhã para dizer para vocês, queridos, não tenha medo das adversidades da vida. Não tenha medo por pior que aparente ser o seu inimigo. Não tenha medo por pior que aparente ser a situação adversa que você está enfrentando. Não tenha medo.
Para você ter uma ideia, a palavra não temas, a expressão não temas ou não tenha medo, aparece na Bíblia mais de 365 vezes. Eu vou repetir. A palavra não tenha medo aparece, a expressão, né, que é duas palavrinhas. A expressão não tenha medo aparece na Bíblia mais de 365 vezes. Sabe por quê? Para cada um dia do ano, você acorda, e é como se você levantasse, acordasse e dissesse assim: ah, bom dia, Espírito Santo, e ele dissesse para você: não tenha medo. Para cada dia do ano o Senhor diz: não tenha medo. Se você quer ser vitorioso, não tenha medo. Se você quer conquistar, não tenha medo. Uma coisa curiosa, olha como Deus trabalha. Uma coisa curiosa é que Deus chega para Josué e diz: Josué, vocês vão entrar na região de Canaã, que tem várias e várias cidades. Tudo lá é de vocês. Porém, Josué, existe povos naquela terra que não me servem, e vocês vão ter que tirar aqueles povos de lá. Vocês vão expulsá-los de lá, porque a terra é de vocês. Ei, viaja comigo aqui na revelação. Deus prometeu: a terra é de vocês. Mas o que Deus disse? Tem gigantes, vocês vão ter que entrar lá e tirar eles de lá. Peraí, como é que é isso? Como é que funciona? O Senhor disse que é nossa, o Senhor disse que nos deu, e agora nós temos que ir lá e expulsar? Exatamente. É uma interação nossa com o Espírito de Deus. Ele diz: é teu, agora você vai ter que ir lá e expulsar quem está vivendo naquilo que é teu, naquilo que eu te dei. Para que isso aconteça, você não pode ter medo, você tem que ter coragem. Diga, coragem. Você tem que ter coragem. Ninguém vai ser um grande vencedor, ninguém vai ser um grande conquistador, se não tiver coragem na vida. Você não vai conseguir ir longe. Você não vai conseguir ir longe. E observa uns detalhes interessantes. Eu vibrei quando Deus me deu esse entendimento. Lá em Efésios capítulo 6, o Paulo escreve sobre a armadura do guerreiro cristão. E ele diz: coloque o capacete, coloque os lombos cingidos da verdade, coloque a couraça da justiça, pega o escudo, pega a espada, põe o calçado. Quando você vai ver as armas, as vestimentas que Paulo se refere, a couraça, que era uma proteção de couro para proteger de flecha, colocava-se aqui e aqui atrás era amarrado com uma tira de couro. Coisa curiosa, olha para mim. Couraça, capacete aqui, escudo aqui, espada. Atrás não tinha nada de proteção. Olha que coisa doida. A roupa que o apóstolo Paulo descreve em Efésios capítulo 6, do 13 até o verso 17, está falando da armadura do cristão, do guerreiro cristão. Uma armadura espiritual, mas não tinha proteção nas costas. Por quê? Simples, porque o Senhor não espera que os seus filhos deem as costas para as lutas. O Senhor não espera que os seus guerreiros fiquem com medo e virem as costas para sair correndo. Porque se nós tivermos medo das situações e dermos as costas, nós viramos para o inimigo a única parte que nós não temos proteção. Conseguiu entender? Salmo 121: não dormirá o guarda de Israel. Sim, o guarda, que te protege de dia e de noite, guardará a sua entrada, guardará a sua saída. É como se o Senhor estivesse aqui dizendo: vai, meu filho, você já está com a armadura, então vai para cima, e não se preocupe com a retaguarda, porque enquanto você for para cima, eu cuido a sua retaguarda. Lá na onde não tem proteção, eu serei a sua proteção. Mas não dê as costas para as adversidades, não dê as costas para situações que se levantam como inimigos contra você. Lá está o Golias, aquele soldado enorme. Ele vai enfrentar Davi pequenininho, 17 anos, Golias um guerreiro. Quando eles estão frente a frente para a batalha, o Golias zombando do povo de Deus, sabe o que o Davi diz? Hoje eu arranco a sua cabeça. Ele não disse amanhã, quem sabe.
Se eu me der bem nessa luta e não morrer, eu arranco a sua cabeça. Não, o Davi olha para o gigante e diz o quê? Hoje eu arranco a sua cabeça. Só que começou antes. Quando Davi está lá no meio de soldados, ele foi levar comida para os seus irmãos, que ele era de menor, ele não podia estar no exército. Quando ele chega para levar comida dos seus irmãos, para os seus irmãos, e ele vê o Golias lá embaixo zombando do povo de Israel, o Davi então diz: quem que é esse incircunciso para falar assim do povo de Deus? Circuncisão era uma marca que o povo de Deus tinha. Ele disse: esse homem não é do nosso exército, esse homem não é do povo de Deus, ele não tem a marca que nós temos. Então quando Davi entende isso, ele chega depois na frente do Golias e diz: hoje eu arranco a sua cabeça. Então se você quer ser um grande vitorioso, você quer ser um grande conquistador, eu vim aqui para te ensinar. Você tem que parar de ter medo. Você tem que parar de ter medo das situações. Precisa parar com isso. O medo só entrou na raça humana por causa do pecado. Viaja comigo, eu amo ensinar isso aqui. Deus cria o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Pensa comigo, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, automaticamente em Deus não há medo. Deus não tem medo, entende? Se Deus não tem medo e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados sem medo. O medo só entra na raça humana depois do pecado. Aí Adão se esconde. Depois que ele peca, Deus vem para encontrar com Adão e diz: Adão, cadê você? Aí o Adão diz: estou aqui. Por que você se escondeu, Adão? Porque eu fiz o que não era para fazer e tive medo. Ali surgiu pela primeira vez a palavra medo. Agora quando você aceita Jesus, porque o homem se separa de Deus por causa do pecado e passa a viver medo. Vem Jesus Cristo e traz o homem de volta para o Pai. Lembre-se, Jesus não traz o homem de volta para Deus, porque os homens conheciam deuses. Jesus traz o homem de volta para o Pai. Por isso que aqui em João 14, verso 6, Evangelho de João 14, 6, disse-lhes então Jesus: eu sou o caminho, singular, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vem a Deus, ele disse ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos batizamos, nós nascemos de novo e nós voltamos à origem. A origem é onde diz o quê? Fomos feitos semelhantes a Cristo. Ou seja, não temos mais aquela natureza de medo, aquele medinho normal de: eu não vou pular nesse rio porque eu não sei se ele é fundo, eu não sei nadar, eu não vou mexer nesse fio de instalação aqui que está descascado porque eu não sei mexer, eu posso levar um choque. Esse medo é normal. Mas medo de enfrentar a vida, medo de tentar de novo. Tem gente aqui, pessoas que estão nos assistindo, medo de tentar de novo. Essas aí não. Se você quer ser vencedor na vida, encara a situação e vai de novo. Mas eu sofri muito lá no passado, pastor, eu sofri muito. Deixa eu te contar uma coisa tremenda. Certa feita, Sansão, guerreiro de Deus, está passando por uma estrada e ele enfrenta um leão. Pouco depois, ele mata o leão. Dias depois, o Sansão volta pela mesma estrada. E na onde tinha um leão, agora tinha mel. Sabe qual é a revelação? Não tenha medo de tentar de novo em uma situação que você perdeu lá atrás. Volta lá e enfrenta de novo. Porque naquela época você enfrentou um leão, mas agora pode ter mel lá para você. Entende como funciona? Então, se quer ser um vencedor, um vitorioso na vida, não tenha medo. Segundo, 3 vezes a palavra diz: esforça-te. 3 vezes, em Josué capítulo 1, o Senhor anima Josué dizendo: esforça-te, esforça-te.
Ninguém vai conquistar coisas grandes, pequenas até você consegue, mas ninguém vai conquistar coisas grandes se não for esforçado. Você tem que ser esforçado. Oh, pastor, ora por mim, que eu estou orando para ter o melhor salário daquela empresa. Os melhores salários são para os melhores funcionários. Pegou? Então se esforça para ser o melhor funcionário, porque quanto melhor funcionário você for, os melhores salários vão estar esperando por você mais cedo ou mais tarde. É matemática. Esforça-te. Nós não podemos esperar um resultado diferente se nós ficamos o tempo todo fazendo a mesma coisa que não está funcionando. Você quer um resultado diferente, você quer chegar em um lugar diferente, mas você não chega porque você está o tempo todo fazendo a mesma coisa igual. Tem que ter um nível diferente, tem que aumentar o seu nível. Você tem que se esforçar. Nos anos 2000, até 2015 mais ou menos, um dos maiores esportistas mundiais foi um jogador de golfe. O camarada pegava a bolinha aqui, batia com o taco na bolinha, a bolinha ia dezenas de metros lá na frente, caía certinho no buraco. Mas sabe uma coisa? Aquele homem ficava 5 horas por dia, bolinha, pá, taco, bolinha, pá, taco. Você já pensou o que é ficar 5 horas no dia batendo com taco na bolinha? Esforçando. O maior jogador de basquete do mundo, Michael Jordan, que hoje já não, faz tempo que ele aposentou, mas quando entrevistaram ele, Michael, como é que você conseguiu ser o maior esportista da sua época? O grande jogador de basquete. Sabe o que ele disse? Estou falando de se esforçar para conquistar na vida. Michael Jordan, ele disse o seguinte: quando eu entrei para o basquete, ainda meninote, adolescente, todo dia, 4 horas da manhã, eu ia lá para a quadra da minha escola. Eu entrava direto para a aula às 7 da manhã. Todos os dias, eu ficava das 4 da manhã às 7. Pegava a bola na cesta. Pegava só eu e o silêncio da quadra. Pegava a bola na cesta, ia do lado, pegava a bola na cesta, ia do outro lado, pegava a bola na cesta. Aí eu comecei a ficar tão bom, que eu comecei a afastar. Aí eu pegava a bola na cesta, pegava a bola, opa, vou tentar mais longe, afastava 3 passos, pegava a bola na cesta. Quando eu comecei, depois de dias e dias e dias, treinando toda a madrugada, jogando a bola na cesta, eu comecei a acertar todas do meio da quadra. Eu estou jogando a bola do meio da quadra, aí eu comecei a perceber o seguinte: eu não quero mais tabela, eu não quero que a bola bata na tabela e entre na cesta. Eu quero fazer chuá, a bola vai descer direto na cesta. Comecei a treinar de longe para a bola entrar na cesta, de longe para a bola entrar direto na cesta. Aí chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu estava tão bom, que eu falei: agora eu vou começar a jogar de olho fechado. Fecha o olho, chuá, do meio da quadra. Aí ele falava: enquanto os meus colegas estavam lá, dormindo, descansando, eu estava jogando a bola na cesta de olho fechado. Foi assim que eu me tornei o maior jogador de basquete do mundo. Esforçando, gente. Esforçando. Cristiano Ronaldo, que foi muitas vezes o maior jogador de futebol do mundo. Estou dando esses exemplos bem simples para você entender. O Cristiano Ronaldo, que foi muitas vezes o maior jogador de futebol do mundo, ele foi tirar férias na casa da família dele. Aí foram entrevistar a irmã dele. A irmã dele falou assim: aqui na nossa casa nós temos uma academia montada, que é para o meu irmão montou. Ele vem tirar as férias com a gente. Quando é 4 da manhã, a gente pensa que meu irmão está dormindo, meu irmão está na academia treinando, fortalecendo a perna, para ter saúde muscular e um chute poderoso. Eu estou dando exemplos de pessoas que não são nem crentes. Agora pega esse esforço e coloca na nossa vida junto com o poder do Espírito Santo.
Entendeu? Pega esse esforço, porque esses exemplos que eu dei foram de pessoas que foram só no esforço. Agora pega um crente esforçado e coloca o poder do Espírito Santo junto. Aí você vai ver o que vai ser de vitória na sua vida. Aí você vai ver o que vai ser de vitória. Aí você se dedica aos estudos. Meu irmão, eu tenho 24 anos no Evangelho. Não é 24 dias não. 24 anos no Evangelho. Agora, para você que acha que eu caí de paraquedas aqui, eu estou falando de esforço. Não acabei o assunto não. Estou falando de esforço. Para você que acha que eu caí de paraquedas aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Eu falei para Deus, Deus, como é que eu vou convencer as pessoas de que eu sei o que eu estou falando? Deus falou para mim, começa a memorizar. Aí eu ia no culto, o pregador falava, João 8,32, e conhecereis a verdade te libertará. Aí eu voltava para casa, João 8,32, João 8,32. Aí chegava lá, eu marcava no braille, na época era braille, hoje é celular. Na época eu marcava no braille. Em pouco tempo, eu tinha 2.500 versos memorizados. Aí eu ia conversar com a pessoa chegava e falava assim, não sei o que sobre a lei. E eu chegava e falava, não é isso que a Bíblia está falando não. Aí eu puxava na minha mente uma concordância bíblica com dezenas de versos da graça. Abre em tal lugar, abre em tal lugar. A pessoa vinha falar para mim sobre algum assunto contrário à palavra de Deus. Eu dizia, a palavra de Deus não diz isso não. Mas eu nunca vi isso, irmão. Então abre na Bíblia aí, tal lugar, abre em tal lugar. Eu li mais de 700 livros. Quando eu falo livros, ler não é fisicamente, é ouvindo no computador que tem leitor de tela. Eu li um livro sobre espiritualidade, acabava aquele, eu li um livro sobre jejum, acabava aquele, eu li um livro sobre poder de Deus, acabava aquele, eu li um livro sobre família, acabava aquele, eu li um livro sobre teologia, acabava aquele, eu li um livro sobre conotações gregas, verbalidade grega, sobre panorama bíblico. Quando eu me dei por conta, eu já tinha lido mais de 700 livros, eu já tinha lido a Bíblia mais de 200 vezes, o Novo mais de 80 vezes o Antigo. E assim foi. Estou só dando um exemplo para você, para dizer que se hoje eu prego a palavra, hoje foi essa expressão, né, que estou nessa caminhada há muito tempo, que se eu estou pregando o Evangelho aqui para você hoje, é porque houve um esforço. Tem que se esforçar, estudar, se dedicar, se aprimorar no curso, pelo que você quer chegar lá na frente e fazer. Quer ser um vencedor, um conquistador? Tem que se esforçar. Quer tocar no grupo de louvor? Vai fazer treinamento, vai fazer escola, vai aprender cada vez mais técnica vocal, vai aprender cada vez mais como tocar bem o instrumento. Para chegar um momento na sua vida, se um camarada que não conhece o Evangelho, vai no meio de uma quadra de basquete, ele fecha o olho e joga a bola de chuá dentro da cesta. Por que não? Você cheio de Espírito Santo, através de técnicas, através de esforço, vai tocar uma bateria, você de olho fechado, toca, o pessoal, ele está de olho fechado, não erra uma. Estou dando exemplo só, não que seja a regra fazer isso. Então você quer ser um grande vencedor, um grande vitorioso? Não tenha medo e se esforce. Aí o Senhor vai continuando. Aí entramos aqui no que foi lido. Nunca parte da sua boca esse livro da lei. No Antigo Testamento o livro da lei era conhecido, a Bíblia, né? Eram as leis de Moisés, então a palavra sagrada. Nunca parte da tua boca. Quer ser vitorioso, vencedor na vida? Fale sempre da palavra de Deus. Fale da palavra de Deus. Pastor, qual é a importância de falar da palavra de Deus? É que quando você fala da palavra de Deus, aquilo vai ficando forte dentro de você. E você às vezes vai falar com alguém que conhece também. Você vai falar algo para ela, aquela pessoa devolve algo para você, e você vai crescendo espiritualmente. Eu gosto de falar de futebol, mas o gostoso é falar da palavra. Vivemos num momento no nosso país onde falar de política é fundamental. Não vou entrar em assuntos políticos não, tá? Só para você entender. Vivemos um momento hoje onde falar de política é fundamental. Ah, pastor, eu não gosto de política. Não gosta? Mas se está tendo emprego no Brasil é porque está tendo uma boa gestão política.
Se está tendo assistências sociais é porque está tendo uma boa gestão política. Se tem comida na nossa casa é porque está tendo uma boa gestão política. Se não está tendo nada disso é porque está tendo uma má gestão política. Então tudo está ligado à política, queira ou não queira. Vivemos em um momento onde tem que se falar de política, mas o gostoso mesmo é falar da palavra de Deus. Sabe, acabar um culto desse de tarde, você está lá em comunhão com alguém e fala assim: olha, sabe o que a palavra de Deus falou hoje? A palavra de Deus falou isso, isso, isso. Você não pôde vir num culto, não pôde assistir a live, conversou com algum irmão, com alguma irmã, o que o pastor Marcos pregou? O que o pastor André pregou naquele culto? Eu estou sem tempo de ver a live, mas o que eles falaram? Se inteira da palavra de Deus. Às vezes tem irmãos nossos que eles vão em algum evento que não dá para mim ir. Quando eles voltam eu pergunto: o que o pastor pregou? Tem gente que pergunta o contrário: e aí, teve cura? Como é que foi? Teve gente curada, libertação, tal. Não, primeiramente vamos pelo que mais importa. Essas coisas são importantes, mas vamos pelo que mais importa. O que ele pregou? O que foi ensinado da palavra de Deus? Fala da palavra. Fala da palavra. Porque, por exemplo, se eu comento com o pastor Marcos: pastor, eu estava meditando em tal texto. Aí ele lembra e fala assim: pastor, nesse texto também, sabe o que acontece? O verso tal fala disso. Aí eu edifico ele falando e ele me edifica. E nós vamos crescendo. Quer ser vitorioso? Quer ser conquistador? Fale da palavra de Deus. Comente da palavra de Deus. Quer puxar um bom assunto? Está na rodinha de tereré? Está tomando um cafezinho? Quer puxar um bom assunto? Meu irmão, o que você anda meditando aí na palavra de Deus? Qual que é os versos que você anda meditando aí? Qual é o texto que você anda falando? Produz entre vocês uma atmosfera aonde seja comum comentar da palavra de Deus. Produz uma atmosfera entre vocês. Vamos falar da palavra de Deus. Quarto ponto: nunca parte da tua boca o livro dessa lei. Aí é o outro, quarto ponto para você ser vitorioso. Antes, medita nele, de dia e de noite. Ô pastor, mas peraí, eu também tenho que fazer, eu tenho família para sustentar, eu trabalho 8, 10 horas por dia, não é um serviço tranquilo, é um serviço pesado e tal. Como é que eu vou meditar dia e noite? Aqui não está falando para você ficar lendo, aqui é para você meditar. Meditar é ver a mesma coisa de vários ângulos, é isso que é meditar. Ó, estou olhando o púlpito, de cima para baixo é um ângulo, daqui para lá é outro, daqui para lá é outro ângulo. É ver a mesma coisa, analisando de vários ângulos, isso é meditar. Meditar é pegar uma palavra como essa, o pastor falou de 5 pontos: não ter medo, se esforçar, falar da palavra. Aí você fica lembrando na sua mente, fazendo links, linkando, puxando com outras coisas que você já aprendeu sobre aquilo. É isso que é meditar. Agora, quer ver uma coisa fantástica? A palavra meditar no original é a mesma palavra para medicina. Meditar, medicina é a mesma palavra. Quando você entende isso, gira uma chave dentro de você, sabe qual? Provérbios capítulo 4, a partir do verso 20 até o 24, aonde diz: conheço a minha palavra, meditem na minha palavra, porque ela será saúde para o seu corpo e vida para você. Meditar na palavra de Deus te traz saúde física. Meditar na palavra de Deus te traz saúde mental, saúde psíquica, para você ser forte, para não ficar vivendo em crise de depressão, para não ficar vivendo em crise de ansiedade, para não ficar vivendo em crise de pânico. Medita na palavra. Meditar na palavra vai te dar saúde física e saúde emocional. Quanto maior for os problemas que você estiver enfrentando na vida, mais você tem que meditar na palavra.
Quanto mais difícil for os momentos na sua vida, mais você tem que meditar na palavra. E aí você vai encontrando resposta, você vai encontrando solução, você vai encontrando direcionamento, você vai encontrando cura, você vai encontrando paz, você vai encontrando confiança, você vai encontrando esperança. A palavra de Deus vai produzindo tudo isso dentro de você, à medida que você for meditando. Medita nela, de dia e de noite. Ei, vamos falar a verdade? Responde no seu pensamento. Eu tenho esse costume. Quero ver se você tem. Você se depara em alguns momentos da sua semana, às vezes não dá para ser todo dia, mas em alguns momentos da sua semana, você se depara com a situação que você está parado, quietinho, pensando em alguma coisa bíblica. Não estou falando de estar com o celular ligado vendo uma pregação, não estou falando de você estar lendo a Bíblia, estou falando de você estar parado, pensando em alguma coisa bíblica, pensando em algo que você aprendeu de Deus. Se a tua resposta na tua mente for, sim pastor, acontece comigo, parabéns, você está meditando na palavra de Deus. É isso que é meditar. Agora eu vou contar isso, que eu quero ir para a última parte. Escuta que isso é fantástico. Cientistas provaram 10 anos atrás, comprovações novas, tá? De que quando uma pessoa gasta pelo menos 15 minutos por dia meditando em coisas boas, ela desconstrói no cérebro o que era ruim, negativo, pessimista, de derrota. Ela destrói aquelas coisas e forma uma nova cadeia neural através de bons pensamentos. A ciência comprovou nos últimos 10 anos que através do exercício de 15 minutos diários, aonde você desconstrói pensamentos ruins e coloca pensamentos bons, você consegue ter a mudança literal do seu cérebro. Eu aprendi isso lendo um livro chamado Ative o Seu Cérebro. Fantástico esse livro. Ative o Seu Cérebro. O primeiro nome da escritora eu esqueço, o segundo é Leaf. Ela é evangélica e neurocientista. E ela fez parte dos grupos de ensino, aonde foi provado mudança química, mudança de neurotransmissão, mudança em toda a estrutura do cérebro, quando você faz um exercício de 15 minutos por dia, aonde você fica aqui, ó. Você escreve num papel, estou falando de meditar, tá? Aí ela traz o estudo para o lado espiritual, né? Que ela é cristã. Você escreve no papel seus medos. Tenho medo do meu marido me trair, tenho medo de perder o emprego, todos os seus medos, as suas ansiedades, as suas dores, as suas angústias, lembranças do passado que você não consegue deletar. Você escreve tudo que é ruim num papel, escreve no papel. Aí você pega o papel, 15 minutos por dia, quietinho, sem celular, sem barulho, no melhor momento que você puder, de manhã, de tarde, de noite, no momento que você puder. Você pega o papel, aí você olha lá, tenho medo de perder meu marido. Exemplo, você lê com seus olhos e você medita na sua mente: não preciso ter medo de perder meu marido, meu casamento está na mão de Deus, Deus vai entrar em providência, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai mover a meu favor, tal. Aí você pega lá, medo de perder os filhos, deles morrerem sem Jesus. Aí você desconstrói aquele pensamento de medo e você coloca a esperança: Jesus vai socorrer meus filhos em tempo oportuno, Jesus vai fazer isso. Aí você vai desconstruindo pessimismo, negativismo, ansiedades, medos, frustrações, decepções. Você vai desconstruindo e vai construindo coisas novas. Aí sabe o que a ciência disse? Em pouco tempo, os neurônios que traziam informações negativas, que te depreciavam, que te deixavam em depressão, que te deixavam em crise de ansiedade,
esses neurônios são desconectados entre si e começa a surgir novos neurônios com a informação que pela meditação você colocou lá dentro. A ciência provando o que Deus disse para Josué: medita dia e noite. Leia esse livro, para quem gosta de leitura, leia. Ative seu cérebro. Caroline, lembrei. Se escreve Caroline Leaf, mas é Caroline, né? Caroline Leaf. Recente, tá? De 10 anos para cá, o que a ciência tem dito, o cérebro pode ser reformulado literalmente. Sabe como? Pela meditação. Aí você entende por que o povo lá os japoneses, os coreanos, os camaradas vivem pra caramba. Porque embora eles não meditem na palavra de Deus, eles têm a meditação onde eles ficam tranquilinho, desacelerando a mente para eles ficarem mais tranquilos, e aí eles vivem muito. Agora traz isso e coloca dentro do contexto bíblico e da palavra de Deus. Medita nela. Quinto e último, pessoal do louvor, pode vir aqui me ajudar, vocês vão ministrar uma canção daqui a pouco, os irmãos do louvor. Quinto e último, nunca parte da sua boca esse livro da lei, antes medita nele dia e noite, e procure fazer tudo conforme nele está escrito. E se fizer isso, fará prosperar todos os seus caminhos. Praticar o que você aprendeu na palavra. Praticar o que você fala. Praticar o que você medita. Praticar. Não poderia faltar isso, pastor Marcos, senão ficaria incompleto. Porque nada adianta falar da palavra, nada adianta meditar na palavra, se não houver a prática. Lucas capítulo 6, a partir do verso 47. Porque aqueles que conhecem a palavra do Senhor e não pratica, é uma casa feita na areia. Mas aquele que conhece e pratica, é uma casa feita na rocha. Pode vir vento forte, pode vir levantar a onda do mar, não derruba. Ei, deixa eu te perguntar, responde no pensamento, aqui. Você tem praticado o que você está aprendendo da palavra de Deus? Você aprende quando vem nos cultos, você aprende quando está na célula, você aprende quando está ouvindo um pregador em casa, você aprende quando está conversando com pessoas que conhecem a Bíblia e falam algo de Deus para você. Então a minha pergunta é: você tem praticado as coisas que Deus tem te ensinado? Você não vai chegar muito longe se não praticar o que você aprende. Infelizmente. Pessoas que estão sempre tentando, e não chegam. Crentes, que nós estamos pegando para cristãos. Cristãos que estão sempre tentando romper, sempre tentando conquistar, sempre tentando avançar, e não conseguem, está quebrando uma dessas 5, ou várias, né? Ou está sendo medroso, ou não está sendo esforçado, ou não vive falando da palavra de Deus, ou não vive meditando, ou principalmente não vive praticando. Porque se a Bíblia diz, e não foi só aqui não, tem vários outros versos que diz, que o sucesso está ligado ao praticar. Às vezes você vai conversar com um casal, casado há 2, 3 anos, que agora está querendo separar. Você vai conversar com o casal e fala: gente, só 2 anos de casado, vocês estão querendo separar? Só 3 anos de casado, vocês estão querendo separar? Pastor, eu já tentei de tudo para salvar meu casamento. Aí quando você ouve a pessoa falar, ela não tentou nem isso aqui, para salvar o casamento. Mas ela acha que tentou tudo. Ele acha que tentou de tudo. Aí você começa a dizer: mas você não tentou isso. A palavra de Deus diz isso, e eu vi que você não tentou. A palavra de Deus diz mais aquilo, e eu vi que você também não tentou. Mas você sabia que a Bíblia diz isso, mas você não fez com o seu marido. Você sabia que a Bíblia diz isso, mas você não fez com o seu filho. Você sabia que a Bíblia diz isso, mas você não fez no seu trabalho. Você sabia que a Bíblia diz isso, mas você não fez no projeto da empresa que você tanto deseja. Josué,
você vai viver isso e você vai ensinar isso. Vocês vão meditar e vão praticar o que vocês estão aprendendo. Deus chega para o rei Saul e diz para o Saul: Saul, você vai entrar lá no território dos amalequitas, e tudo que tem lá é maldito. É para matar o gado, matar as pessoas, destruir tudo, porque eles são malditos e eles não me temem. Naquela época era assim. O Saul vai, o Samuel vem de encontro a ele, depois que acaba aquela batalha. O Samuel vem encontrar o rei Saul, e o rei Saul chega para Samuel e diz: ô Samuel, eu fiz tudo que Deus mandou. Eu fui lá no território dos amalequitas e eu fiz tudo que Deus mandou. Aí o Samuel conversando fala: mas eu estou ouvindo um barulho de sinetes de gado. O que é esse gado que eu estou ouvindo vindo lá longe? Aí o Saul disse assim: ó, esse é o gado que eu poupei para sacrificar para o Senhor. Mas aí o Samuel falou: mas Deus mandou matar o gado. Como é que você trouxe o gado? Sabe onde eu quero chegar aqui? Que ele disse assim, ó: Samuel, eu fiz tudo que Deus mandou, mas Deus tinha mandado matar até o gado, e ele não matou todo o gado. Meu irmão, se você quer ser vencedor na vida, você vai ter que poder chegar no momento da sua vida de poder dizer assim: eu tenho feito o que Deus mandou fazer. Eu tenho feito o que Deus me deu a revelação para fazer. Eu tenho feito nas coordenadas que Deus me passou. Eu tenho feito como a Bíblia me ensinou. Eu tenho feito como eu tenho aprendido quando eu ouço a palavra de Deus. Aí a sua obediência vai para o mundo espiritual. A sua submissão à palavra vai para o mundo espiritual. E isso retorna como vitória. Isso retorna como sucesso. Isso retorna como soluções de problemas. Isso retorna como provisão. Isso retorna com grandes conquistas para a sua vida. Concluo dizendo: se quer ser um grande vencedor, vai ter que praticar a palavra. Se quer ser vitorioso, vai ter que praticar a palavra. Caso contrário, vai ser aquela vida: um pouco de vitória, retrocede um pouquinho, mais um pouquinho de vitória, retrocede um pouquinho. Só que o plano de Deus para nós não é esse. O plano de Deus para nós, Deuteronômio capítulo 28: e acontecerás que, se atentamente ouvires a minha palavra e as guardares, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Aí o verso 13 de Deuteronômio 28 diz assim: e você vai estar sempre em cima. Afirmativa. Você vai estar sempre em cima e nunca embaixo. Você vai ser cabeça e não vai ser cauda. Às vezes o crente vive uma roda gigante. Uma hora está vencendo, uma hora está perdendo. Uma hora conquistando, uma hora fracassando. Uma hora rompendo, uma hora derrotado. Mas a palavra de Deus para o homem não é essa. A palavra de Deus para o homem é: vai estar sempre em cima e não embaixo. Vai ser cabeça e não vai ser cauda. Se fugiu disso, é porque não estamos praticando o que Deus tem ensinado que nós temos que praticar. Fique em pé, em nome de Jesus.